Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegou nos arrabaldes da freguesia quando a cantoria dos galos já estava amiudando. E depois de armar a rancharia e passar o dia apartando a boiada a ser transportada, está chamando agora a companheirada para participar da nossa porfia violeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Não haverá de ser por falta de orientação ou de conhecimento que os companheiros e companheiras boiadeiros que nos acompanham terão de enfrentar algum impedimento ou atrapalho no prosseguimento do seu trabalho no que diz respeito ao planejamento da parte de reprodução do seu gado. Seja qual for a natureza da questão, aqui o amigo poderá fazer o questionamento diretamente para um especialista, mandando sua pergunta para ser respondida na nossa sessão Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do município de Itabaí, no Rio Grande do Sul, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Cássio Reis. Ele tem lá na fazenda um lote de matrizes meio sangue Hereford, criadas ali na região próxima a Porto Alegre, que foram inseminadas de novo com Hereford mesmo, sendo que a intenção era a de apurar mais ainda a raça. E o que ele está querendo saber agora é quais outros cruzamentos ele pode fazer com essas fêmeas para melhorar mais ainda o rendimento das crias. Pois então, Cássio, vamos todo mundo assuntar o que é que o Zadra tem para te falar. Olá, Cássio. Boa pergunta sua. Essa fêmea Hereford é uma ótima fêmea, precoce, tem uma habilidade materna boa aí para o sul para criar um bom bezerro. Agora, o que a gente sempre preconiza, Cássio, é que você faça cruzamento. Todos que procuram precocidade sexual, fertilidade e um animal adaptado sempre devem gerar vigor híbrido, cruzando raças diferentes, altas heteroses, como a gente fala, e que tenham também animais que tenham pelo adequado para a região. Sabemos que no sul vocês têm um verão quente e seco e um inverno úmido, que as temperaturas caem bastante. Sendo assim, o ideal para vocês terem de grau de sangue aí no sul são animais que sejam entre 5/8 e 3/4 europeu. Se ela já é uma fêmea europeusada, como eu digo, essa fêmea sua, se ela já é Hereford com cruzamento com uma outra europeia, uma outra matriz europeia, eu recomendo que você use, por exemplo, raças bimestiças, como Brangus, como Bonsmara, vai muito bem, que é um taurino adaptado com o mesmo metabolismo dos bimestiços. Você tem também o Canchinho ou Santa Gertrudes para fazer um cruzamento terminal. Lembre-se que quando você gera heterose com adaptabilidade, você tem ótimas vantagens, principalmente em saúde e também uma fêmea de altíssima qualidade. Se você, ao invés disso, utilizar Hereford na sua meio-sangue já Hereford, você perde heterose. Você faz um animal bem europeuzado, com características de potencial de ganho em peso para o coxo excelentes, mas você perde adaptabilidade e perde heterose, como eu falei. Sendo assim, você vai perder no quesito fertilidade e precocidade sexual, ok? Ou seja, faça cruzamento. Utilize os bimestiços ou o Bonsmara sobre as suas matrizes, que você vai gerar animais excepcionais de adaptação e também com heterose máxima, muito saudáveis, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Cássio. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tá certo então, e tendo já no alcance da vista a porteira da Fazenda da Conquista e a paineira velha na beira da estrada que serve de pousada para as comitivas boiadeiras, a gente faz agora uma parada ligeira para retomar a marcha logo em seguida. Aguarde. Com o céu de outono avisando que o tempo está mudando e tingindo o sertão com novas cores, o verde vivo da paisagem vai sendo trocado pelo amarelo desmaiado da pastagem que, devagar, já começa a secar. Enquanto isso, a amiga fazendeira que tomou a providência de fazer uma capineira está sossegada, apreciando o vício da forragem que vai garantir comida de qualidade e em quantidade para sustentar a boiada enquanto durar a estiagem.
E conforme muitos companheiros boiadeiros já têm bem sabedência e conhecimento, uma boa sugestão para cumprir essa função na propriedade é o BRS Capiaçu, uma variedade de capim-elefante desenvolvida pela Embrapa justamente com esta finalidade. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como o pecuarista pode tirar o melhor proveito desse recurso, a gente tem a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do Dr. Antônio Vander Pereira, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Boa noite, Dr. Vander. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente. É uma honra ter a sua presença internética aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ô, Vander, qual foi a intenção de vocês, né, com o desenvolvimento dessa variedade, o capiaçu, que é uma variedade de capim-elefante? Olha, Sidney, tudo tem uma motivação, né? Vou contar uma história muito rapidinha. O capim-elefante ele chegou no Brasil, foi introduzido na década de 1920. E desde o início ele se mostrou como uma forrageira com alto potencial de produção e qualidade nutricional muito boa. E, então ele começou a ser utilizado, picado e fornecido no coxo para os animais. Foram feitas, na sequência, várias experiências de uso do capim-elefante, quer seja para pastejo, que se mostrou, apresentou alguns problemas de manejo por causa da altura da planta, né? E para a produção de silagem, que era um grande objetivo, visando complementar o pasto no período da seca. Mas essa tecnologia de produção de silagem se mostrou um insucesso, porque as cultivares que existiam na época, elas, quando estavam com boa qualidade, elas estavam com baixo teor de matéria seca, e quando levava para ensilar, elas produziam muito chorume, que acabava apodrecendo a silagem, e era um produto que não era possível fornecer aos animais. E quando ensilava ela já com um ponto de matéria seca mais alto, ela já tinha perdido todo o valor nutritivo e acabava sendo uma silagem de má qualidade. Foi pensando nessa situação que nós começamos a estudar, dentro de uma coleção muito grande de capim-elefante, realizar vários cruzamentos, né, do ponto de vista de produzir uma variedade que fosse altamente produtiva, que tivesse bom valor nutritivo e, principalmente, que atingisse o ponto de ensilagem ainda com boa qualidade ou bom valor nutricional. Essa é a BRS Capiaçu, que ela apresenta todas essas características, alta produtividade, boa qualidade no ponto de ensilagem, né? E fácil de manejo. Por isso, essa cultivar vem de encontro à demanda e à necessidade do produtor de todos os portes, né? Porque ela vem contribuir para a redução do custo de alimentação dos rebanhos, principalmente no período do inverno, né? Com isso contribuindo para uma maior lucratividade dos produtos, da atividade, quer seja de carne ou de produção de leite. Por isso, o capiaçu está se constituindo um grande sucesso em todo o Brasil. A gente que não é especialista, né? Por que o capiaçu é mais indicado do que os outros capins para fazer silagem para servir picado no coxo? Não, ele é indicado para uso picado no coxo, porque, inclusive, quando você usa ele, colhendo ele em torno de 70 dias, ele vai estar com um teor de matéria seca mais baixo, mas, porém, com uma qualidade mais alta. Mas com em torno de 100 a 110 dias, ele vai estar com em torno de 18% a 20% de matéria seca, próprio para ser ensilado. Qual o diferencial dele em relação aos outros materiais? E nesse ponto de ensilagem, ele preserva uma ótima qualidade em relação a outras cultivares de capim-elefante. É um grande diferencial. Agora, Vander, quais são as regiões? Outro grande diferencial que eu poderia mencionar seria a produtividade, né? Ele no mínimo 30% mais produtivo do que qualquer outra cultivar de capim-elefante. Isso aí é significativo do ponto de vista da decisão do produtor em adotar a BRS Capiaçu. 30% a mais é uma diferença considerável, né? Agora, Vander, quais são? O capiaçu, para você ter uma ideia, ele produz até 300, em média, 300 toneladas de matéria seca por hectare ano.
ou seja, ele produz 50 toneladas de matéria seca. Não tem nem nada, nenhuma planta ou nenhuma forrageira que chegue perto dessa produtividade. Quer dizer, é um verdadeiro tesouro que a gente tem aqui no Brasil, né? Ô, Wander, agora quais Eu acho são que ele as é uma regiões... grande ajuda para o produtor, né? Aham, sem dúvida, né? Porque um dos grandes problemas dos produtores brasileiros é exatamente como alimentar o rebanho durante o período da seca ou do frio, né? E quando a pastagem já não sustenta mais os animais, e com uma forragem que seja de boa qualidade e baixo custo, porque o uso de concentrados para suplementação durante o período do inverno é muito caro. Então, nós precisamos de um volumoso de boa qualidade e baixo custo de produção. É isso que o BRS Capiaçu oferece aos produtores. Ô, Wander, agora quais são as regiões e os tipos de solo onde o capiaçu apresenta o seu melhor rendimento? Olha, a BRS Capiaçu é bem adaptada à maioria das regiões brasileiras. Tá? Ela é cultivada desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia. Uma das coisas que tem que levar em consideração é que é uma cultivar de alta produtividade, portanto, ela extrai muitos nutrientes do solo. E quando você produz muito e você retira toda essa produção de forragem ou de biomassa durante a colheita, você precisa de repor esses nutrientes do solo para que ela continue altamente produtiva durante muitos anos. Né? Porque quando você colhe e não repõe os fertilizantes que ela retirou do solo, então a produtividade pode cair. Isso acontece com qualquer espécie, né, forrageira ou não forrageira, certo? Então é preciso de saber que o capim-elefante ele é altamente produtivo, mas também exigente quanto à fertilidade do solo. Ô, Wander, você estava falando aí de repor, né? Como é que é o manejo da capineira depois que você faz um corte? Olha, após o corte, é sempre recomendado fazer uma análise de solo para repor os nutrientes de acordo com as necessidades, né? É, há indicações baseadas em valores médios, mas o ideal mesmo é que o produtor tenha uma análise de solo onde ele possa utilizar a quantidade de fertilizante necessária e não há nem menos nem mais daquilo que a planta vai necessitar para produzir bem. Como é que é feito o plantio do capiaçu para formar uma capineira, Wander? Pois é muito simples, como qualquer outra material, qualquer outra variedade de capim-elefante, ele é propagado por meio de colmos ou estacas, né? Normalmente se abre o sulco, se coloca a estaca e é bom dividi-la em pedaços de 3 a 5 nós, né? E em linhas contínuas. E depois cobrimento com cerca de 20 centímetros de solo e usa antes do plantio, usa uma adubação de plantio baseada em fósforo e potássio, de acordo com a necessidade de cada propriedade. Né? E o manejo é simples, né? E após, quando ela é em torno de 30, 40, 50 centímetros, faz a adubação e cobertura com um sulfato, um adubo nitrogenado. Esse é o manejo básico para a produção da BRS Capiaçu. Wander, como é que o fazendeiro faz para saber quando que o capim está no ponto para fazer o primeiro corte? Pois é. Na verdade, não só o primeiro corte, mas para qualquer corte. Se o produtor pretende utilizar o capim para uso picado verde fornecido no coxo, né? Aí ele até uma forragem com melhor qualidade, então ele pode colher ele em torno de 70 até 80 dias. Com essa idade, o capim está com ótima qualidade, né? Com qualidade até superior do que o ponto de ensilagem. Agora, se o objetivo for produção de silagem, o produtor tem que aguardar o capim estar com em torno de 18 a 20% de matéria seca, para que não haja problemas durante o processo de fermentação. Como é que isso é determinado? Tem pessoas que usam assim, eu vou colher quando a planta estiver com 4 metros, ou vou colher quando a planta está com 100 a 110 dias. Mas isso varia de local para local, às vezes chove, às vezes não chove, às vezes no inverno cresce menos. O ideal é determinar o teor de matéria seca para a colheita, para a produção de silagem. Como é que isso é feito?
Existe uma técnica muito simples que qualquer produtor pode determinar o valor ou o teor de matéria seca através do uso de um forno de micro-ondas que acho que é disponível em quase todas Muito as bom. casas dos brasileiros, né? Então é muito Entendi, simples. A Embrapa dispõe essa metodologia de como fazer, entendi, está no entendi. site da Embrapa, é muito simples. Muito bom. Ô, Wander, tinha muito mais coisa para a gente falar a respeito do capiaçu, que é verdadeiramente um material de excelente qualidade e uma ótima alternativa para o pecuarista brasileiro. Então, quem quiser mais informações, procura a Embrapa, que vale a pena. Obrigado, viu, Wander? Um abraço para você, grande abraço Nós para aqui toda a turma aí agradecemos, ficamos à da Gado de Leite. disposição, sua, Sidney, e de todos os produtores que estão nos ouvindo, né, à disposição aqui na Embrapa Gado de Leite ou através do site da Embrapa. Muito, Ok? Muito obrigado. muito obrigado, abraço. A boiada ainda não está demonstrando cansaço, mas como a gente vai pegar agora a estrada da Serra do Espinhaço, o melhor é fazer aqui uma parada ligeira para recomeçar a nossa lida marchadeira em instantes, quando então o nosso tempo será ocupado com a discussão do caso que foi passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com os embarques daqui para o estrangeiro contrariando a previsão e demorando para começar a reação, e com o consumidor brasileiro alongado e sumido do mercado por motivo de falta de dinheiro, a nossa Praça Boiadeira já está de novo embicada na descida da ribanceira. Para a gente voltar não vai demorar mais do que 3 minutos e um rastolhinho. Aguarde. Com um olho no dinheiro investido na engorda do gado e outro no sentido que está sendo tomado pelo mercado boiadeiro, a gente convida agora os companheiros e companheiras fazendeiros para fazer a conferência e tomar tenência do que está sendo falado no eito a respeito da negociação do boi gordo e da sua cotação. O tempo continua cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer ficar sempre apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro. E nesta toada apressada, o verão já deu lugar para o outono e é a nova estação que está reinando no céu do sertão, né? Mas reparem bem os companheiros e companheiras boiadeiros que, apesar disso, ainda estão faltando 2 dias de serviço para o mês de abril vencer a sua metade abrideira e, em vez de continuar na subida, a nossa Praça Boiadeira fez o devorteio e já está embicada de novo na descida da ribanceira. Pois então, falando assim no geral, a explicação para esta circunstância atual é a conjuminância de várias situações, começando pela relativa fartura de gado terminado na maior parte do país. A respeito da oferta de mercadoria, todo mundo já sabia que em alguma hora ela aumentaria, mas não era para ser agora, até porque na maioria das regiões de criação do Brasil, o fazendeiro ainda tem pasto de qualidade e em boa quantidade na invernada para continuar sustentando a boiada. Mas a questão é que, logo depois da autorização para a retomada da exportação de carne bovina para a China, o comprador de boiada saiu no trecho com a firme disposição de encher logo o caminhão, mesmo se fosse o caso de aumentar a cotação. E o resultado foi que, no frigorífico, o estoque já está reformado e a câmara fria já está outra vez mais para cheia do que para vazia. Aí, sem ter mais tanta precisão de comprar, o sujeito está de novo no eito, dando demonstração de valentia e correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Olhando agora para o caso que está sendo passado com a demanda, o que tem para ser contado é que, aqui no nosso próprio terreiro, o consumo de carne está esmagrecendo antes do que era esperado, porque o salário do trabalhador brasileiro, que nunca cobriu o mês inteiro, agora já está acabando antes da primeira metade. E só depois da virada do calendário, com o recebimento do próximo pagamento, é que o vivente vai ter algum dinheiro para voltar a conversar com o açougueiro. Por outro lado, os embarques daqui para o estrangeiro não estão aumentando no tanto que o povo do setor exportador estava imaginando, principalmente porque o nosso abusado e complicado freguês chinês está demorando para voltar para o mercado na intenção declarada de derrubar a cotação. Por este e por outros motivos também, o valor da carne brasileira lá fora agora está despinguelado na descida da ribanceira. Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, o tipo de animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador lá do Gigante Oriental acaba de ser rebaixado para R$ 285 por arroba, falando em preço bruto, ficando já abaixo do que era antes da suspensão da exportação.
Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que, mais uma vez, o fazendeiro ficou em desvantagem na negociação, porque a arroba caiu em 5 dessas praças e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. A lista das derriçadas, de novo, foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o tombo foi geral, com o boi voltando para R$ 271 e a vaca para R$ 248, a prazo e já livre do Fundo Rural. No sul do Goiás, a forçada dada pelo comprador no mercado pegou só o preço da fêmea, que foi cortado para R$ 236,50. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu em Santa Catarina, com a vaca sendo rebaixada para R$ 254. Em Redenção do Pará, o dono do frigorífico mandou avisar que não vai pagar pelo macho mais do que R$ 234,50. Já no sudeste de Mato Grosso, o vento bateu para o outro lado e o preço da vaca foi aumentado para R$ 226,50. Do Agenor, filho do coronel Manuel Feijó, o que eu tenho é dó, porque mesmo tendo dinheiro e sendo senhor e herdeiro de tantas propriedades, não pode ter o que mais queria na vida, que era o amor de Maria Margarida, a moça mais formosa que já foi nascida na fazenda Santa Rosa. A paixão do patrão nunca foi correspondida por causa do Zé, rapaz bom de verdade, que mesmo sendo quase um João Ninguém e não tendo vintém na algibeira, foi quem a cabocla faceira escolheu para entregar seu coração. E foi lidando nessa seara da verdadeira cultura campeira brasileira, onde nunca vai faltar inspiração, que a gente foi escrevendo e versejando, o povo foi gostando e pedindo mais, até que o jeito foi organizar tudo e publicar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já divertiram e emocionaram muitos milheiros de pessoas por esse mundão do sertão. E se o companheiro ou a companheira que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim e perguntar. O meu telefone é o 11 98 224 1807, repetindo, 11 98 224 1807. Ou também mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no tal de Facebook. E assim a comitiva vai chegando ao fim de mais esta empreitada e enquanto a tropa está sendo preparada para ganhar de novo o chão do Estradão, a gente vai se despedindo do povo aqui desse sertão, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.